Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Mar. Eu sou Porlani Santos e nós estamos iniciando mais um TV Mar News nessa manhã de segunda-feira, 18 de maio. E para você que precisa sair de casa, mas não quer perder o nosso programa, não tem problema algum. É só você baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação da palma da tua mão. Vale a gente lembrar que nós também estamos passando ao vivo no portal Gazeta Web, então acessa lá www.gazetaweb.com e além de você ficar por dentro de toda a programação da TV Mar, você também vai poder acompanhar tudo que está acontecendo aqui no nosso estado, no país e no mundo inteiro. E a gente também está presente nas redes sociais, então segue a gente lá no Instagram, também no Facebook e acompanhe a gente através do nosso canal do YouTube. Lá você vai ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e matérias especiais também. E a gente inicia amanhã lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apvida. Aquele plano de saúde completo para toda a família e que cabe muito bem no seu bolso. Então, pensou em plano de saúde, pensou em Apvida, nesse a gente confia, inclusive também com cobertura odontológica. Vamos dar então agora aquela passadinha lá na Gazeta Digital para a gente saber o que está rendendo destaque, o que rendeu destaque para esse final de semana. A gente acompanha então acessando www.gazetadealagoas.com.br. E a gente tem aqui destaque na Gazeta Digital: coronavírus. Novo hospital chega atrasado e não deve impedir colapso em Alagoas. Prometido pelo governador Renan Filho para o fim de 2018, o Hospital Metropolitano abre as portas neste fim de semana com quase 1 ano e meio de atraso, ao custo de 80 milhões e obra é suntuosa, feita com muito concreto e visual bonito, contrastando com o atual momento que requer dela muito mais um olhar especial para seres humanos em busca de socorro e assistência imediata contra a devastação da Covid-19. Os pacientes precisam de uma estrutura eficiente e número suficiente de profissionais, mas ainda que seja assim, a nova unidade não deverá conter o colapso que se aproxima, prevêem especialistas. Esse é o destaque, né, da Gazeta Digital. A gente vê aqui muito concreto, visual bonito. O Hospital Metropolitano é entregue em meio à pandemia com o desafio de barrar um provável colapso hospitalar no estado. Lembrando, gente, que essa Gazeta Digital é a Gazeta do final de semana. Então, a gente está aí com esse destaque. O novo hospital, o Hospital Metropolitano, então, foi inaugurado no último sábado e a gente tem aqui também mais informações. O estado tem 3.212 infectados e está próximo da marca de 200 mortos. A gente daqui a pouquinho traz para vocês a atualização desses números através do nosso boletim. Após racha com Bolsonaro, Taixe deixa governo e elogia estados. Inadimplência dos alagoanos é a maior dos últimos 3 anos. Pesquisa, 48% da população quer que eleição seja no próximo ano. Collor solicita a ministro que provas do Enem sejam adiadas e a gente vem trazendo também os desdobramentos dessa história, né? O senador Fernando Collor, então, apoiando os estudantes, apoiando também a maioria também dos estudantes e maioria também dos professores, das pessoas que trabalham diretamente com a educação, vendo a necessidade desses alunos que a gente tem mostrado aqui para vocês diariamente também a respeito dessa disparidade do acesso mesmo à internet, que a gente sabe que são poucos alunos que têm esse acesso total, né? Então, vocês podem acessar então aí a Gazeta Digital e ficar por dentro de todos os últimos destaques desse final de semana. Eu venho trazendo para vocês uma situação muito complicada, muito preocupante, que a gente vem mostrando também diariamente aqui no TV Mar News. É a questão da situação do HGE. Com a curva crescente de casos da Covid-19 no estado de Alagoas, a situação no Hospital Geral do Estado se agravou. O portal Gazeta Web trouxe no fim de semana imagens da realidade vivida pelos pacientes. A área vermelha do hospital, onde são recebidos pacientes com quadros mais graves da doença, estava lotada. Temos um vídeo aqui enviado, inclusive, por um internauta que mostra a situação de pacientes que precisam de atendimento. Vamos acompanhar. Olha aqui, ó, o cuidado que o idoso de 60 anos está tendo aqui no HGE. Olha aqui, soro zero.
Tá aqui, ó, soro zero. Não tem nenhum cuidado. Tipo, para trocar de roupa tem que ser a gente, porque ninguém quer trocar. Para depois colocar, dizer que morreu de coronavírus. Não é o coronavírus que está matando, não. É os maus tratos que ele está tendo, porque ninguém está cuidando. Desde domingo, que ele está aqui, já está mais de uma semana aqui, ó, de cama, sem respirar, sem conseguir, babando pela boca, já mudou de cor o rosto. E a pessoa está aqui desse jeito, tentando respirar, lutando pela vida. E nenhuma intubação ele está tendo. Não existe não, minha gente, isso aqui não é... Pois é, gente, preocupante a situação, né? E quem mais sofre, de fato, são os pacientes que procuram a unidade e se veem nessa situação. Por meio de nota, o HGE esclareceu que, por se tratar de um hospital portas abertas e diante do crescimento de casos suspeitos da pandemia da Covid-19, tem recebido pacientes com quadro viral semelhante aos casos do novo coronavírus, o que tem acarretado no aumento de quantitativo de pessoas assistidas diariamente. Entretanto, a Secretaria de Estado da Saúde, a CESAL, vem trabalhando fortemente ao lado da Central de Regulação do Estado para evitar a entrada desses pacientes nesse hospital. Também acrescenta que internamente acontecem deslocamentos de usuários para outras áreas conforme a necessidade. Essa é a nota, então, enviada pela Secretaria de Estado aqui de Saúde. A gente agora vai dar uma conferida, gente, então, mostrando para vocês aqui como é que está o panorama em relação à Covid aqui no estado de Alagoas. Vamos passando, então, o boletim atualizado para vocês. Atualizado com a data de hoje, 18 de maio de 2020, já são 3.816 casos confirmados aqui no estado de Alagoas. 2.134 casos recuperados, 937 casos suspeitos. E nós mostramos agora há pouco lá na Gazeta Digital, né, que foi para o final de semana. A gente atualiza então aqui para vocês 210 óbitos confirmados, 210 vidas perdidas já de forma confirmada por conta da Covid-19 aqui no nosso estado. A gente passa para o próximo slide e mostra para vocês como é que está a ocupação dos leitos aqui em Alagoas. Hoje a gente está com 60% de ocupação de UTIs, 61% de ocupação dos leitos para quadros clínicos e 45% de ocupação para as UPAs. Nós tivemos então um número um pouco mais confortável aqui em relação aos leitos para UTI. E a gente mostra também isso comparando com na semana passada, né? A gente mostra aqui para vocês também como é que está a situação para o nosso país. Vamos ver agora o próximo slide. São 242.313 casos confirmados e 16.192 vítimas perdidas para a Covid-19 aqui no nosso país. Durante o final de semana, o Brasil registrou mais de 3.000 óbitos causados pela Covid-19. A região Nordeste já notificou mais de 81 mil casos confirmados e é a segunda colocada no ranking de incidência, atrás apenas do Sudeste. O estado do Pará adotou lockdown na região metropolitana até o dia 24 de maio. A gente traz aqui essa atualização para vocês que estão acompanhando a programação da TV Mar, sempre fazendo o alerta. Gente, esses números não vão parar se a gente não fizer a nossa parte, se a gente não respeitar o decreto, não respeitar o isolamento social, que é a única arma que a gente sabe que, de fato, até agora tem trazido resultados, isso com experiência em outros países. E a gente vai falar ao vivo agora com Mara Almeida, trazendo informações a respeito da fiscalização desse decreto que está sendo realizada pela prefeitura aqui da nossa cidade. Mara, bom dia para você, bom dia também ao nosso repórter cinematográfico Márcio Andrei. Bom dia, Porlane. Bom dia a você, telespectador da TV Mar. Pois é, a gente já começa a semana, assim, falando sobre esse assunto tão importante, que é o isolamento social, que é o distanciamento social e, principalmente, o cumprimento dos decretos governamentais que determinam isso. E a Prefeitura, né, de Maceió, através da Secretaria de Segurança e Convívio Social, está atuando aqui em Maceió para garantir, para fazer valer esse decreto. Eu estou aqui com o Jerônimo Barbosa dos Santos, ele que é inspetor-geral da Guarda Municipal e vai conversar com a gente um pouquinho sobre esse assunto. Bom dia, Jerônimo. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Bom dia a todos os alagoanos, bom dia a toda a comunidade de Maceió.
Jerônimo, vamos começar explicando o que é que o decreto ele proíbe? Bom, o decreto ele é muito claro. Ele proíbe o desrespeito pelos estabelecimentos. Ele proíbe, por exemplo, que o ônibus ande superlotado, né? Proíbe que o supermercado ele não mantenha aquela distância necessária. Proíbe que os consumidores não entre sem máscara. Proíbe que ele entre sem máscara, entendeu? E muito mais do decreto. Como é que estão sendo feitas as fiscalizações para o cumprimento desse decreto? Nós formalizamos aqui uma força-tarefa. Essa força-tarefa é composta pela fiscalização sanitária, é composta pela fiscalização da SENSC e é composta pela Guarda Municipal e pela PM. Certo. E aí vocês chegam nos estabelecimentos, também tem um aumento de conscientização com quem está ali descumprindo essas normas? O objetivo da força-tarefa é sair tanto na parte alta como na parte baixa e fazer as devidas fiscalização, conscientizar as pessoas do que é certo e do que é errado, entendeu? O uso de máscara, manter o distanciamento de 1,5 m, entendeu? Não é permitido de forma alguma que a pessoa ande sem máscara nas ruas. Entendeu? Eu peço a ajuda da comunidade, eu peço a ajuda dos estabelecimentos, entendeu? Eu peço a ajuda do estabelecimento bancário para verificar junto aos seus consumidores, né, que eles façam o que é devido no decreto, o que estabelece o decreto. Como é que estamos em números, Jerônimo? Quais que são os números desde que o decreto ele passou a valer? Desde que o decreto passou a valer, nós já visitamos 1.040 estabelecimentos. 1.040 estabelecimentos foram visitados. Nós tivemos, entre esses, 290 autuações. 290 estabelecimentos lacrados. Quais foram as principais ocorrências, as principais denúncias? As principais ocorrências é a aglomeração de pessoas, são pessoas sem máscara nas ruas, são pessoas que desrespeitam completamente o decreto. Quais são os bairros, Jerônimo, que têm mais ocorrências? Os bairros que têm mais ocorrências são aqueles bairros periféricos, né? Nós estamos contendo muito bem na orla marítima, o pessoal está obedecendo, mas estamos encontrando dificuldade nos bairros periféricos, como Tabuleiro, como Levada, como Jacintinho. Nós estamos tendo dificuldade nesse sentido. A população ela pode contribuir com o trabalho da Guarda Municipal? É isso que a gente espera. A gente espera da população, a gente espera da comunidade, a gente espera dos empresários, a gente espera dos moradores, da sociedade, que ela contribua, faça a denúncia, mande a denúncia para a gente, que nós estamos trabalhando também com a denúncia. Além da gente sair com nossa força-tarefa, nós também olhamos as denúncias todos os dias, que é estabelecida de 8 horas às 14 horas. Todos os dias, de segunda a sexta, nós temos esse horário, de 8 às 14 horas. Façam as denúncias. Aquelas denúncias que não forem verificadas, será verificada no outro dia. Certo? Nós estamos anotando todas as denúncias. A população acaba sendo um agente fiscalizador também, né, Jerônimo? Com certeza, é o ponto principal e primordial da nossa força-tarefa. Se não for a população, se não for a comunidade, né, entrar com esse apoio, né, fiscalizando um a um, fazendo aquele trabalho comunitário, o nosso trabalho será em vão. Como é que o pessoal, então, de casa, eles podem denunciar, eles podem entrar em contato com vocês? O pessoal pode ligar para o telefone 3312-5277, que é a fiscalização da SENSC. E essa de 8 às 14 horas. E também pode ligar para 190, para 181, que está lá de plantão 24 horas. Jerônimo, muito obrigada. Para a gente fechar, qual a mensagem, então, que a gente deixa, que a gente reforça para o pessoal de casa? Pessoal, a mensagem que eu deixo é que essa pandemia, essa doença, essa praga não está de brincadeira. Quando ela age no corpo humano, entendeu? Ela age de forma rápida, não tem remédio. E não existe, pessoal, exame rapidamente para todos, entendeu? Nós temos que contribuir com o Ministério da Saúde. Muitos estabelecimentos, muitos hospitais estão superlotados. Se nós não fizermos a nossa parte, então, pessoal, vai ser muita gente infectada, vai ser muita vítima dessa doença.
Muito obrigada mais uma vez, tá, Jerônimo? Bom dia. Bom dia, bom dia. É isso, Porlane. A gente reforça, então, mais uma vez aqui essa mensagem para todo mundo. Se possível, fique em casa. Se você puder, se você tem essa possibilidade, essa oportunidade, fique em casa. Os números, eles só crescem e está sendo bastante difícil para o poder público dar conta de atender a todo mundo que está precisando aí da saúde nesse momento. Eu vou até aproveitar aqui para reforçar os contatos para que você possa denunciar caso você veja alguém, algum estabelecimento ou alguma pessoa descumprindo, tá, esse decreto governamental. Então vamos lá, Oprah, se você quiser fazer alguma denúncia aqui para a SENSC, que é a Secretaria, né, de Segurança, deixa eu até pescar aqui, Segurança Comunitária e Convívio Social, não é isso, Jerônimo? Se você quiser fazer alguma denúncia aqui para a SENSC, é 3312-5277. A Polícia Militar é 190 e a Secretaria de Segurança Pública é 181. Muito importante mesmo, tá, pessoal? Fique em casa se você puder. Porlane, com imagens de Márcio Andrei, eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Mara, pelas suas informações. Daqui a pouquinho, então, você volta aqui trazendo mais informações ao longo da nossa programação, tá bom? Olha só, gente, a gente tem mostrado aqui diariamente no TV Mar News diversos setores que têm sofrido por conta dessa crise do coronavírus. Um deles é o setor também sucroalcooleiro. E para livrar esse setor tão importante, inclusive, para a economia do nosso estado, a Federação Alagoana da Agricultura e Pecuária aqui do estado, ela criou uma campanha nas redes sociais para estimular o consumo de etanol. E a gente conversa sobre essa campanha nesse momento com Edilson Maia, ele que é vice-presidente da Federação da Agricultura. Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês e poder passar algumas informações pertinentes à nossa atividade. Pois é, então, Edilson, a gente tem essa situação que não é uma situação apenas do setor sucroalcooleiro. A gente tem percebido que muitos setores da economia têm, de fato, sofrido por conta dessa pandemia. Mas eu queria que primeiro o senhor pudesse explicar o porquê que tem impactado tanto também no setor sucroalcooleiro. Sem dúvida nenhuma, são vários fatores que têm contribuído para o tema. Nós temos diretamente, assim, quando se parte do mercantilismo internacional do petróleo, o petróleo baixando, o preço do açúcar baixa, do etanol, porque o etanol está ligado à nossa mistura, faz com que baixe o preço do etanol. Mas a minha visão é mais macro quando se trata de etanol Brasil. Você sabe que o etanol foi criado em 75, se eu não me engano, o presidente Figueiredo, saiu o mesmo projeto de lei do etanol, saiu do Proálcool, saiu do Proóleo. E tem uma grande importância, é uma atividade, sem dúvida nenhuma, todo mundo conhece a história, altos e baixos, e a atividade está presente. Nesse momento, a nossa visão, a Federação da Agricultura, está para apoiar o produtor, porque o agro não pode parar, certo? Não só de cana-de-açúcar, porque as canas também têm a hora de plantar. Não tem, a semente tem hora de plantar. Todos têm validade, então o agro tem esse diferencial. Eu acho, nossa visão é de que é uma prioridade. Nós temos que atuar, fazer com que a atividade não para contribuir com esse setor tão importante para o estado de Alagoas e para o Brasil. Nós lançamos agora uma campanha de uso do etanol, exatamente para mostrar à sociedade o quanto o etanol é importante, gerador de emprego, estabilidade da economia, continuidade do nosso setor, certo? Porque isso é história, isso é centenário da nossa atividade. E nesse momento nós não podemos ver só o mercantilismo do custo, nós precisamos ver um todo da sociedade. E a federação está preocupada com isso, doutor Alves, nosso presidente, conversamos bastante e ele sempre estimula, não podemos deixar o setor ir de água abaixo. Nós já tivemos um grande gap, que foi a queda de 30%, 40% das moendas da usina, deixaram de moer. Mas as terras estão aí, as terras estão para produzir. E nós, produtores, estamos prontos para isso. E uma coisa que vem muito bom para o setor, nós não temos um ano tão bom de umidade nos últimos 20 anos como esse. Então, não podemos perder esta oportunidade. O produtor tem que fazer seus plantios, fazer seus cultivos, tratar a sua cana e fazer com que o setor entenda, as indústrias,
que tem que moer esta cana, que isso vai gerar renda para o produtor, isso vai movimentar a economia do Estado, isso vai contribuir para esse momento tão difícil que o Estado está passando. Eu acho que a nossa visão é de que, certo? É prioridade tanto quanto saúde, porque não existe saúde sem alimento. Isso é lei natural da vida. Então é tão prioridade que você tem um médico, que é importante para combater tudo o que está acontecendo. A agricultura é da mesma forma, certo? A agricultura está lá, nós estamos só a pique no campo, trabalhando para fazer com que chegue o alimento para essa sociedade necessitada que nós estamos a ver nesse momento de dificuldade com esse cenário de doença. Então, assim, nós temos buscado, dentro da federação, esses meios. A CNA, que é nosso órgão maior, tem muitas ações pertinentes para apoiar o produtor nesse sentido. Nós não paramos, a federação não parou, a CNA não parou, o Senar não parou. Nós estamos usando, nunca foi tão próprio para aplicar as tecnologias de agricultura 4.0, de comunicação, de curso, das lives, tudo que você imaginar que nunca aconteceu, está acontecendo agora. E essa tecnologia estava disponível para todos nós. Então, precisou vir um cenário dessa natureza para implantarmos. Então, essa relação de produtor, isso vai ajudar muito também. As tecnologias vão chegar também mais rápido, via vídeo, conferências e por aí vai. Então, nós temos que desfrutar, fazer com que aconteça o melhor para o estado de Alagoas, nesse momento de tanta dificuldade que passa o setor. E a gente percebe, né, que exatamente por conta dessa situação, é só andar aqui pelas ruas do nosso estado, da nossa cidade, a gente vê que o preço da gasolina, ela baixou bastante, que tem feito, de fato, muitas pessoas procurarem mais pela gasolina do que mesmo pelo etanol, né? E aí a gente fazendo aquela conta da compensação, como é que está o cenário do etanol comparado com a gasolina, mas ainda assim a necessidade de se fazer, a gente fazer valer essa, como é que eu posso dizer, essa valorização desse produto tão Nossa visão é que sozinho a sociedade pensa faz a matemática. 70% do preço é econômico, então eu vou botar o etanol, certo? Mas na minha visão, mas é uma visão técnica, que vive a atividade e conhece a realidade desse momento, tem coisas muito piores se acontecer do que deixar de abastecer com 68%. Então, eu acho que nós vamos buscar a defesa da sustentabilidade desse setor. Pela importância, para você ter ideia, nós temos em torno de 6.500 produtores de cana-de-açúcar. Quantas pessoas não têm? Isso é direto, produtor, depois tem. Aí você tem as empresas de adubo, você tem empresa de fertilizante, você tem a mão de obra que está ali presente, as pessoas que não tiveram, que perderam o mercado na cidade. Então é muito, muito forte. A pessoa tem que analisar o macro do negócio, certo? Não vai ser 1, 2 centavos do combustível que vai mudar a vida de ninguém. Agora, um setor desse, nós já levamos o primeiro baque, o setor, com fechamento de 30%, 40% da usina. Mas nós não recuamos. O setor continua forte, firme, acreditando em dias melhores. E nós temos empresários aqui que estão usando tudo para fazer o melhor no estágio de recuperação do melhor que podia ter. Então, assim, eu vejo que o produtor, o alagoano, tem que ter um olhar diferenciado para esse momento. Tem que abastecer com etanol, porque o etanol é importante para a economia do estado. O etanol é importante para manter a atividade inteira no estado de Alagoas. O etanol é importante para fazer com que a sociedade desfrute desse setor por muitos e muitos anos. E vocês adotaram algumas medidas emergenciais também, exatamente para permitir essa sobrevivência do setor. Eu queria que o senhor pudesse falar que medidas foram essas e se todos os setores estão participando também. Existe algum, por exemplo, eu vou dar só um exemplo que a CNA tem. Hoje a grande dificuldade do produtor é ter uma certidão negativa, porque os órgãos estão todos nessa turbulência. Mas a CNA já encabeçou, junto à Receita Federal, fazer com que, sem essa SND, o produtor não pode tirar os financiamentos. E alguns mecanismos já estão sendo adotados para que o produtor tenha sua SND. Outra, as feiras livres.
A CNA está buscando, quando a CNA define, junto aos órgãos, ao MAPA, Ministério da Agricultura, isso vem para as federações passam para o seu sindicato, certo? Isso, as informações. Então, isso aí, essas feiras livres, é uma forma de levar para o produtor, para a sociedade, aquilo que ele produziu, aquilo que ele tem necessidade, certo? Então, essas ações vêm de encontro, certo? À ansiedade da população e gerando emprego. Você não sabe como eu estava falando agora com o pessoal de Petrolina, o setor de fruticultura e Petrolina está todo vapor trabalhando, certo? Porque existe a demanda e a procura por esses produtos. Vocês têm pedido também a isenção temporária de PIS e COFINS, né, sobre o etanol hidratado. Como é que está o governo? Ele tem sinalizado de forma positiva? Olha, isso no começo eu falei para você que muitas ações deveriam ser, uma ação essa. Então, não é somente, certo? Como falei, do apoio aos pequenos produtores da Índia, o apoio ao pequeno produtor de uma região norte de Alagoas, da região Pernambuco. Então, tem que haver o equilíbrio. Uma forma de você equilibrar são essas isenções. Você não pode dar, no primeiro momento, a subvenção, mas se você tirar tudo aquilo que encarga e que pode elevar o preço, isso já é uma contribuição. Aí chega onde você quer. Então, essa diferença dos 70%, se isto acontecer, já vai fazer com que o produtor possa colocar seu combustível com 70%, 78% de diferença da gasolina, e isso viabiliza, isso aumenta o consumo de etanol. Aumentando o consumo de etanol, nós temos a receita do produtor está garantida, a condição de produzir e comercializar está garantida. Isso é muito importante. Pois é, a gente tem aqui os números, gente. Olha, caso o setor sucroalcooleiro de fato entre em colapso aqui no estado, atingirá 360 usinas e destilarias, além de 70 mil produtores rurais, que oferecem juntos cerca de 750 mil empregos diretos e pelo menos 1,5 milhão de postos indiretos. Então, é uma cadeia de fato muito grande. Hoje o Brasil tem, nós já tivemos 9 milhões de hectares de cana. Hoje nós temos em torno de 8,5 milhões de hectares, certo? Então, 320 usinas que você faz, isso aí é um número expressivo. Então, assim, não é uma coisa, em qualquer parte do mundo, 9 milhões de hectares cultivados tem que ser respeitado. Existem pessoas comprometidas, ninguém vai investir em 9 milhões de hectares sem ter comprometimento. Então, o setor é muito forte, o setor é sólido, o setor tem história. História de trabalho, história de produção, história de divisa para esse país, história de importância para esse Nordeste. Então, é essa a nossa defesa. A federação busca mostrar à sociedade o quanto esse contribui e vai contribuir muito mais para essa nação. Então, precisamos ter uma visão macro desse setor, fazer com que essas ações de governo venham acontecer para fazer com que nós continuemos nossa atividade e o estado de Alagoas, o Nordeste, venha participar sempre deste mercado tão importante que é o setor sucroenergético de Alagoas. Com certeza. A gente conversou agora com Edilson Maia, ele é vice-presidente da Federação de Agricultura aqui de Alagoas. Muito obrigada pela tua participação. Obrigado, satisfação estar aqui. A gente tem mostrado aqui, né, diariamente, algumas campanhas que as pessoas, inclusive, adotam alguns bares, alguns restaurantes, para a gente ajudar esse pessoal a passar por essa crise. Chegou a hora também da gente pensar nesse setor que tanto movimenta a nossa economia aqui no estado, né? Vamos abraçá-lo também. A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho com muito mais informações aqui no TV Mar News.